Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam se cuidando, para que logo possamos nos encontrar. Eu sou a professora Mágima, do quarto ano A, e venho com esta gravação para orientar as atividades do ler e escrever preparadas aí para o estudo da ortografia do R e do RR, tá bom? A primeira proposta de atividade que preparamos esta semana foi a atividade 1B, onde nós temos ali um texto que vai orientar as atividades seguintes, tá bom? Então vamos lá. Qual é a proposta? A proposta é que vocês façam a leitura deste texto e grifem nele todas as palavras que possuem R. Todas, tá? Então, você vai usar o seu marca-texto e vai fazer a leitura aí com seus pais ou responsável por acompanhar as atividades do dia e grifar no texto, no seu material, todas as palavras que possuem R. Eu já deixei aqui, nesta apresentação, 5 palavrinhas, tem muito mais, então é preciso que você conclua aí o grifo neste material. Então, circulei ali, grifei 5 palavrinhas que você já pode começar aí a preparar no seu material. O que o texto nos traz? Vocês vão perceber durante a leitura que este texto, ele vai falar sobre a tuberculose, que é uma doença bacteriana, né, que transmite de pessoa para pessoa por meio do contato humano. Nossa, que interessante, parece muito com a situação que estamos vivendo atualmente. Sim, parece muito ali com as características de contágio do coronavírus, que está aí em processo de descoberta para curas, vacinas, assim como aconteceu há anos atrás com a tuberculose. Então, vamos lá. A tuberculose é uma doença que foi muito frequente no século passado, vocês não eram nem nascidos ainda. E nós podemos também classificá-la como uma pandemia, foi um período de muito trabalho por parte dos cientistas para descobrir ali uma vacina que fizesse com que o número de infectados ou o número de mortos fosse menor, algo que está acontecendo aí neste momento também. Então, fique calmo que esta pandemia do coronavírus não é a primeira pandemia que a humanidade está vivendo, tá? Então, vamos lá. Que interessante esse texto, né? Ele traz exatamente uma informação que a gente pode trazer aí para a nossa atualidade. Então, o texto diz ainda que criou-se uma vacina que recebe o nome de BCG. E quando que você toma essa vacina? Quando criança. Logo, no início da maternidade, a mamãe vacina vocês com essa vacina aí contra a tuberculose, recebe o nome de BCG. Se forem curiosos aí, pode pedir para a mamãe mostrar para vocês a carteira de vacinação. Então, esta vacina, ela acontece nos primeiros anos de vida, tá? E depois de alguns anos, vocês tomam novamente, tá dizendo ali, ó, lá no item que fala sobre quando precisamos tomar. Então, após o nascimento, na maternidade, em apenas uma dose. E anos depois, nós tomamos ela novamente, tá? Recomenda-se aí uma dose de reforço, que também alguns de vocês já devem ter tomado, se não, procurem o posto de saúde mais próximo, porque é importante. Como assim, professora? Então quer dizer que essa doença ainda existe? Sim, ela ainda existe. Então ela permanece e tem atualmente uma vacina que previne. Então as vacinas têm a função de prevenir, por isso que é importante que vocês mantenham a vacinação em dia. Outra situação que surgiu tempos depois, isso aí alguns de vocês podem até ter um conhecimento maior, foi a gripe H1N1, que atualmente nós também temos uma campanha de vacinação como prevenção, tá? Então, vale a pena a gente fazer essa transferência de informação para os dias atuais, que é muito interessante. Então, outra situação sobre esse texto ali, ele fala
sobre os benefícios de se tomar esta vacina, pois ela protege contra os sintomas da tuberculose. Quais são esses sintomas? Nós temos ali também, ó, problemas respiratórios, emagrecimento, fraqueza e morte, né? Algumas pessoas acabam falecendo em função dessa doença se não estiverem com as vacinas em dia. A tuberculose, então, diz aí que ela é transmitida de pessoa para pessoa. Os sintomas são a tosse, o espirro ou fala e principalmente a febre no final do dia, tá? Vale a pena, então, que vocês leiam todo esse texto novamente, ele é um informativo que nos permite também pensar o momento atual que nós vivemos, e a proposta principal desta atividade é que durante a leitura vocês grifem todas as palavras que possuem R, tá bom? Por quê? Vou mostrar. Na próxima página, na atividade 1C, vocês vão classificar as palavras grifadas no texto anterior. Olha lá, já preparei lá as que eu grifei aqui nessa planilha. Então, você vai pegar todas as palavras que você encontrou com R no texto e organizá-los nessa tabela. Na primeira tabela, nós temos ali, ó, em comum, as palavras que começam com R. Na segunda tabela, no grupo B, nós temos em comum as palavras com R entre vogais. Na tabela do item C, nós temos organizadas as palavras com 2 R's entre vogais. Nas palavras do grupo D, nós temos ali o R entre consoante e vogal. No grupo E, nós temos o R entre vogal e consoante. E o grupo F já está organizado ali, ó, com todas as palavras, que inclusive vocês devem ter percebido que nós não temos ela no texto, são só sugestões, são algumas palavras que estão aí na nossa língua, que realmente entram nessa regra, tá? Ela está depois de N. Por que a gente separa essas palavras em pequenos grupos? Uma coisa muito interessante que vocês devem observar neste momento desta atividade é a pronúncia, o som que o R faz em cada palavrinha. Vamos lá. No grupo A, eu tenho o R no início, ele tem um som forte. Faça aí na sua casa, faça a pronúncia da palavra em voz alta para você perceber. Então, nós temos ali, reforço. No grupo B, nós temos o R entre 2 vogais e ele tem um som fraco. Olha lá, direito. Ainda tem aquela tremidinha, né? Direito, tá bom? No grupo C, nós temos 2 R's entre vogais e ele tem um som forte. Vamos lá? Terraço e espirro. Faça a pronúncia em casa, tá? Fala em voz alta para você perceber. Então, no grupo C, nós temos 2 R's entre vogais com som forte. No grupo D e no grupo E, como a professora já comentou, nós temos o R entre consoante e vogal e vice-versa. Olha lá. Então, nós temos o fraqueza, percebam, o tremidinho e um som forte. Vamos lá. Fraqueza. E maternidade. O R depois de uma vogal, ele tem um som suave, tá? Percebam, e eu sei que alguns de vocês já conhecem a regra, quando nós prestamos atenção na pronúncia, no som do R dentro de cada palavra, a gente consegue não errar a escrita dessas palavras. Então, se tem som forte e a palavra me apresenta o R entre 2 vogais, nós escrevemos com 2 R's. Se tem o som fraco e estiver entre vogais, um R só. Nós jamais encontraremos palavras com 2 R's depois de consoante. Então, aqui, onde a setinha da tia está mostrando, não cabe 2 R's. E aqui também não cabe 2 R's, tá? Por quê? Porque nós temos ali consoantes acomodando o R, tá?
E uma curiosidade, o grupo F. O grupo F, quando nós falamos essas palavras, ela apresenta um R forte. Olha lá. Honra, tenro, genro. Por quê? Algumas palavras específicas da nossa língua, ela tem ali o R depois do N, e o movimento da fala faz com que o som do R seja forte. Mas, mais uma vez, mesmo com som forte, se tiver uma consoante ali próximo a ele, nós escrevemos com um R só, tá? Dei todas as dicas para que vocês consigam aí resolver as atividades seguintes. Então, vou só explicar o que é que você vai fazer nas seguintes atividades. Na atividade 2, você vai criar um nome para cada grupo, olha lá, considerando o lugar que o R ocupa na palavra e o som, tá? O som do R. Como assim, professora? Se ele é forte, se ele é fraco, como que o R está acomodado na palavra, como que ele aparece ali na palavra. Eu já comecei, já tenho uma dica aqui para vocês. Eu tenho ali que o R no início, ele tem um som forte. Opa! Outra situação diferente que vale a pena prestar atenção. E alguns de vocês já conhecem. Nós não começamos palavras com dois R's. Os dois R's são um dígrafo, são duas letrinhas, que tem um som só, um som forte, e só que ele precisa estar acomodado, ele precisa estar entre duas vogais para ele aparecer. Então, nós dizemos ali que o RR ele é muito específico, ele só aparece entre duas vogais. E não começamos palavras com dois R's. Duas regras fáceis, né? Então, aqui na atividade 2, em cada grupo, você vai descrever, com relação ao som e a posição que o R ocupa, uma regrinha, tá bom? Na atividade 3, você vai dar algumas dicas para uma pessoa nunca mais esquecer como é que eu escrevo corretamente as palavras com R, tá? Isso aqui também vale de reflexão a questão do som e da posição que ele ocupa. Na página 136, na atividade seguinte, nós temos mais uma tabelinha para analisar. Nesta tabela, na tabela 1, na coluna 1, nós temos ali várias palavras com dois R. Treinem, falem em voz alta e percebam que todas elas, primeiro, em todas elas os dois R's estão entre vogais. Então, duas vogais acompanhando. Segundo, todas elas possuem um som forte, certo? No item 2, nós temos ali o R entre vogais sozinho, um R só, tá? E ele tem o som fraco. Então, o que é que você vai fazer nesta página? Na explicação 1, você vai escrever uma explicação para a regra das palavras com dois R's. Na explicação 2, você vai escrever uma regra, uma explicação para o uso do R quando ele tem som fraco. Uma dica. No campo 1, mais uma vez eu vou explicar para vocês, quando nós falamos as palavras e o R tem som forte, então quer dizer que quando o R tem som forte e estiver entre vogais, nós usamos dois R's. Na coluna 2, se o R tem som fraco e estiver entre duas vogais, nós usamos apenas um R. Espero que essa explicação ajude vocês, tá? A resolver as atividades da página 134 até a página 136. Qualquer dúvida, entre em contato com a prof no e-mail, no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Você pode ter certeza que conforme as dúvidas irão aparecendo, eu vou publicar ali no nosso grupo mural alguma orientação,